Fala aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Renato, professor de Física. A nossa aula de hoje é espelhos esféricos. Basicamente, o introdutório, o começo para eu representar, formar, desenhar a sua imagem. Ok? É uma aula aí legal, é importante que você pratique em casa, não esqueça. Tudo bem? Vamos lá. Queridos, nós temos uma esfera e dentro dessa esfera eu vou analisar as duas partes, a parte interna e a parte externa. A partir do momento que tu analisar a reflexão na parte interna, tu chamará de espelho esférico côncavo. Olha só, se a reflexão passar a ser na parte externa, o nome disso é espelho esférico convexo. Olha aqui, presta bastante atenção. Convexo EX, EX lembra de externo. Tudo bem? Então olha aqui, ó. Quando eu represento um espelho côncavo convexo nos meus exercícios, eu não terei uma esfera, eu terei uma representação assim como está aqui no quadro. Para eu fazer a diferença entre côncavo e convexo, é muito importante que tu preste muita atenção. Olha aqui. Existem ranhuras nos espelhos. Essas ranhuras são espinhos. Tudo que eu toco, eu me machuco. Analogamente, falando em espinhos, os espinhos nos espelhos aqui representam a parte onde não acontece a reflexão. É a parte onde eu não quero olhar. Eu quero olhar o outro lado. Olha, se tu olhar aqui, as ranhuras estão na parte externa. Então, a reflexão é na parte interna. Reflexão interna, espelho côncavo. Se você prestar muita atenção neste desenho, as ranhuras são na parte interna. Opa, as ranhuras são na parte interna, então a reflexão é externa, convexo. Lembra do EX, lembra de externo. Mais uma vez, reflexão interna côncavo, ranhuras na parte de fora. Reflexão externa, convexo, as ranhuras, os espinhos estão na parte de dentro. Quando eu for fazer a construção da imagem, eu preciso ter bem claro o que? Os elementos dos espelhos. Os elementos são pontos, são referências para eu construir a minha imagem. Gente, basicamente nós construiremos todas as imagens modificando a posição dos objetos. Então, para eu modificar a posição do objeto, primeiro eu preciso saber aonde esse objeto está. Por isso que eu preciso conhecer os elementos dos espelhos. Existe um eixo. Esse eixo é o meu eixo onde eu vou posicionar o meu objeto e onde minha imagem será projetada, minha imagem será conjugada. Esse eixo tem nome chamado de eixo principal. Esse eixo principal, ele intercepta, existe uma intersecção entre o espelho e o eixo. Então, esse ponto criou-se pela interceptação entre o eixo principal e o espelho. Esse ponto tem um nome, chama-se vértice. Existe um ponto chamado foco, que é um ponto especial. Se tu pegar qualquer raio paralelo que tenha incidência muito próximo do eixo principal, ou seja, raios que chegam muito próximos ao eixo principal e tem uma incidência paralela em relação ao eixo principal, esses raios sairão pelo foco. Então esse ponto, foco, nada mais é que um ponto especial que serve para todos os raios que incidirem em paralelo em relação ao eixo principal são refletidos e passam pelo mesmo ponto que nós chamamos de foco. Você vai sair daqui a pouco, vai dar um rolê, vai dar uma distraída na cabeça e vai pegar sua bicicleta. Então a zica tem o raio. Professor, o que é zica? É a sua bici, é a sua bicicleta, é a sua bike, sua magrela, depende de onde é que tu mora, beleza? Então é assim, ó, existe o tal do raio da bicicleta, aquilo que está lá na frente, aqueles raios bonitos que quando era criança, você pegava aquela palha de aço, escovava bem para deixar brilhoso, então aquilo ali era raio. Por que é raio? Porque é um pedacinho de ferro que sai do centro da roda, que nós chamamos de cubo, até as extremidades da roda. Aqui é a mesma coisa. Como é uma esfera, esfera tem centro, esfera tem raio. O que é raio?
Raio é a distância do centro até o vértice. Se liga que aqui tem uma coisa muito importante. O que é importante? Isso aqui, ó. As distâncias foco-vértice, as distâncias centro-foco são simétricas, ou seja, são iguais. Estas distâncias nós as chamamos de distância focal. Professor, o que é distância focal? Acabei de te falar. É a distância do vértice foco ou do foco ao centro. Chama-se Fzinho, distância focal. Não confunda distância focal com foco. Ponto foco. Distância focal são coisas diferentes. A posição do centro, ou seja, o lugarzinho que eu vou ter que marcar o meu centro, eu determino pelo raio. Então, o raio é centro-vértice. Gente, se as distâncias focais são iguais, são mesmas distâncias, eu tenho uma nuvem, uma equação que você precisa gravar. Qual é a equação? O raio é o dobro da distância focal. Grava, deixa no caderninho anotado, lá no cantinho, com aquela caneta colorida, que o raio é o dobro da distância focal. Tudo bem? Gente, entramos no que eu chamo agora de coração da matéria. São os raios notáveis. Para quem já foi meu aluno, para quem eu já tive a grande honra, o grande prazer de ensinar esse assunto, nós sempre nessa aula falamos muito, repetimos várias vezes os raios notáveis. Por quê? Porque são os raios mais importantes daqui até o final da nossa matéria espelhos esféricos. Graças a esses raios que eu faço as construções das imagens. Tu só consegue construir a imagem se tu souber raios notáveis. Prof, o que são raios notáveis? Raios notáveis são raios previsíveis. O que são raios previsíveis? São 4 raios que possuem sempre o mesmo comportamento. Eles sempre têm o mesmo comportamento. Então, se tu construir 4 raios notáveis, tu analisa qualquer imagem. Vou fazer uma coisa agora aqui para você. Eu vou apelar, vou tocar no teu íntimo. Quer passar? Quer ir bem na escola? Sim. Depende de quem? Depende de mim? Não. Depende de você. Caro querido aluno, o que tu vai fazer? Depois da aula, tu vai chegar, vai abrir uma folha 4 e vai desenhá-los. Se tu não desenhar, vou ficar triste. Você não vai ir bem. Pratica, que na prática você vai chegar na glória. Espero você na glória, sendo lá uma pessoa muito legal, muito bacana. Vem aqui. Quais são os raios notáveis? Gente, tem um espelho côncavo e tem um espelho convexo. Os raios notáveis são os mesmos. Eu já desenhei aqui os meus elementos e vou partir para os raios. Peço desculpas, porque vai ficar meio poluído o desenho, mas as cores, sigam as cores. As cores representam raios notáveis diferentes. Começamos pelo raio notável mais famoso do mundo. Todo raio que incidir de forma paralela em relação ao eixo principal sai pelo foco. Paralelo, foco. E o outro? Foco, paralelo. Prof, tu acabou de falar 2? Sim. Paralelo, foco, foco, paralelo. Mais 2. Vértice, sai pelo vértice. Só que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então já fica assim, ó. Paralelo, foco, foco, paralelo. Vértice sai com o mesmo ângulo. Gravou? Não? Mais uma vez. Paralelo, foco, foco, paralelo. Vértice sai com o mesmo ângulo. Tem mais um raiozinho que é importante. Todo raio que incidir pelo centro, sai pelo centro. Vamos ao remember. Paralelo, foco, foco, paralelo, centro, centro, vértice, sair com o mesmo ângulo. Prof, fala querido. Eu gravei de outra maneira. Então repete para nós como é que tu gravou. Sim, vou repetir. Como que tu repetiu? Eu gravei centro, centro, vértice, sai com o mesmo ângulo. Foco, paralelo, paralelo, foco. Não importa a ordem. É importante que quando tu for fazer a construção da imagem, tu precisa lembrar de 2 raios notáveis. Lembrou de 2 raios notáveis, tu faz a construção da imagem.
Agora vem uma coisinha um pouquinho mais trabalhosa, que são os raios notáveis para o espelho convexo. Os raios são os mesmos, porém eu tenho que dar um certo teor de cautela nas representações dos prolongamentos. Para quem não sabe o que é prolongamento, pinta aqui que eu vou te mostrar. Gente, primeiro é assim, ó. Se tu olhar esses raios, eles estão chegando da esquerda. Então a luz vem da esquerda, essa região tu chama de região real. A parte de dentro tu chamará de região virtual. Aqui é a mesma coisa. Região real, região virtual. O que muda aqui? Não muda nada, os raios notáveis são os mesmos. Repete, professor, claro. Paralelo, foco, foco paralelo. Vértice sai com o mesmo ângulo, centro, centro. Então vamos lá. Paralelo, opa, o que eu faço? Gente, o raio não pode entrar no espelho. Por quê? Porque é uma reflexão. A base da formação das imagens dos espelhos esféricos são as reflexões. Então tu não pode ter um raio passando pelo foco. Então o que eu vou analisar? O prolongamento do raio refletido. Já fica aqui a dica. Eu só prolongo, só existem os tracejados para os raios refletidos. Então, bate paralelo, sobe. Quem passa pelo foco são os prolongamentos. Próximo raio, foco, reflete. Quem eu faço o prolongamento é do raio refletido. Então, foco, paralelo, faço o prolongamento. Os dois outros são mais fáceis. Vértice sai com o mesmo ângulo e teria um próximo raio aqui que eu quase não uso, porque espelho convexo é bem simples, porque depois nós veremos que ele só conjuga uma única imagem, tá? Que seria também o centro, sai pelo centro. Beleza? Gente, presta atenção aqui, ó. Em 1 minuto eu vou te mostrar o que tu precisa saber. É bem simples. Para eu diferenciar o espelho côncavo do convexo, eu olho as ranhuras. Reflexão externa, EX, convexo. Reflexão interna, côncavo. Lembra dos espinhos? Machuquei a minha mão? Então ali não acontece a reflexão. Sempre a ranhura representa a parte onde não ocorre a reflexão. Existem 3 elementos: vértice, foco e centro. Eles são simétricos. Foco, vértice, centro, foco. Mesmas distâncias. Essas distâncias chamam-se distâncias focais, os Fzinhos. A distância do centro, a posição do centro, chama-se raio, é o Rzão. O que eu tenho aqui? 2 espelhos, precisamente os raios notáveis que são sempre os mesmos. Paralelo, foco, foco, paralelo, centro. Sai pelo centro, vértice, sai com o mesmo ângulo pelo vértice. Galerinha, essa aqui é a primeira parte da aula. A nossa segunda parte serão as construções das imagens, literalmente. Nós ficamos por aqui. Acesse o nosso site www.fisicacorrenato.com.br. Deixe a sua mensagem e até a próxima. Valeu, conto com você. Fui! Sometimes I get a good feeling, yeah.